Alô, alô, alô! Rezava a lenda que nós estávamos mortos, que nós estávamos sumidos, mas estamos aqui, resistindo firmes e fortes, depois de uma longa pausa. A pausa é pra gente se estruturar, tentar pensar em como seguir editando os programas, mas falta pouco e já já a gente termina o nosso estoque de programas que estão aí na fila para sair. O editor atrasou, mas tá aqui. O editor, no caso, sou eu, e esse daqui é a nossa conversa com a Lívia Zaffanelli sobre o Domesticated Nights, o Cinefap Convida número 18, que eu acho que você vai adorar porque tá super bacana. Então assiste o filme e confere o nosso papo. A única ressalva que eu preciso fazer é que você vai perceber que tem uma diferença na qualidade de som desse programa para os outros que a gente tinha feito. O nosso método de gravar que a gente estava usando, que era o Craig, acabou dando uns probleminhas e a gente perdeu os arquivos que ele gravou. Então a gente usou o backup, que era o mesmo modo de gravação que a gente estava usando na primeira metade da temporada, lá no primeiro semestre de 2020. Então a gravação talvez esteja um pouquinho capenga, mas faz parte, eu acho que o papo é bem bacana e vale a pena. Tchau, tchau. Eu acho que a gente sempre gosta pra já começar. Pra gente já falando do filme, acho que a gente sempre gosta de começar fazendo uma pergunta, assim. E acho que você já deve ter falado bastante sobre isso em outros lugares, assim, mas pra gente meio que se situar aqui na conversa, acho que seria legal você começar falando de onde que você encontrou essas imagens, né? O que são essas imagens. Acho que é, acho que é interessante pra gente conversar um pouco sobre isso. Bom, então, essas imagens específicas desse vídeo, elas foram pegas de vários lugares diferentes, assim, de vários bancos de vídeo, de videovigilância diferentes, assim, não tem um grande específico. É mais pesquisa desde Shodan até sites de empresa que instala essas câmeras. Então, por exemplo, a primeira câmera, ela é desse Cariacu, né? E é um site da própria empresa que vende essa câmera, que disponibiliza esses streamings como forma de propaganda também, né? De entretenimento dessa forma, assim. Então, são vários lugares diferentes. Mas essas câmeras elas ficam meio que disponíveis assim pra. Você não precisou hackear nada, não precisou entrar em nenhuma coisa privada pra pegar essas coisas? Então, é que essa questão do hackeamento é uma coisa um pouco complicada, né? Porque o que seria hackear uma câmera? Seria você pegar, por exemplo, pegar a senha padrão dela poderia ser considerado uma forma de hackear essa câmera, sendo que a pessoa não mudou a senha. Então, ou acessar uma câmera que está sem senha, assim, mas a pessoa não sabe que ela está sendo vista. Então é um pouco complicado isso, assim, mas a princípio eu não hackeei nada, não entrei em lugares proibidos, digamos assim. A não ser que esse proibido possa ser entendido como câmeras que a pessoa não sabe que elas estão sendo vinculadas em sites, em bancos de câmera, né, que é muito comum, assim, mas tá ali, tá para todo mundo ver e, inclusive, muitos desses sites, eles dizem nas suas páginas, assim, de informação que se você é dono de uma dessas câmeras que está vinculada e você gostaria que elas não fossem vinculadas, você pode mandar um e-mail, assim. E independente das minhas crenças pessoais sobre esse sistema, essas câmeras estão disponíveis, assim, como entretenimento, como propaganda de um produto. Mas não, eu não hackeei nenhuma câmera. Elas estão todas abertas. Sim. É um pouco. Não sei, assim, é um pouco. É um pouco assustador, mas às vezes não é também, né? A gente sabe. Às vezes a gente fica pensando muito sobre os perigos da internet, mas a gente sabe também das coisas, né? A gente sabe o que a gente está se predispondo a mexer ali, né? Ah, sim, eu acho que existe uma ingenuidade ainda ao lidar com esses aparatos, assim, né? E muitas das pessoas que têm essas câmeras em casa, elas não mudam a senha ou colocam uma senha muito fácil, assim, e daí essas câmeras acabam indo para bancos, né? Tanto de visualização mais fácil, quanto o Shodan, que você daí precisa entender um pouquinho mais de como funciona ali para conseguir acessar, mas é de muito fácil acesso, assim. E tem pessoas, inclusive, que querem, que compram, daí o termo muda um pouquinho, né, de câmera de vigilância para webcam, segundo teóricos, assim,
as pessoas compram essas webcams para mostrar a sua casa, assim, para mostrar a sua rua. Daí elas adicionam no seu próprio site ou nesses bancos de imagem, assim, como forma de exibicionismo, assim, né? Mas eu acho que a partir dessas coisas acho que a gente já consegue ter um começo de conversa e já partir mais pro filme em si. Antes disso eu queria abrir aí pro pessoal que entrou, se alguém tiver algum comentário meio inicial aí pra fazer. Tem uma coisa que eu pensei agora vendo, assim, que acho que meio que no imaginário, assim, né, geral, imagens de câmera de segurança estão muito associadas com coisas ruins, né? Tipo, você geralmente vai ver isso em noticiário, quando acontece um assalto, acontece acidente de carro e tal. E aí acho que no seu filme tem muito quase que uma iminência dessa coisa ruim, né? A gente olhando essas imagens, a gente fica imaginando que algo ruim vai acontecer. E acho que existe essa iminência no filme, assim, de alguma forma, né? E eu fiquei muito sentindo essa coisa, né? Essa iminência de algo ruim ali. E através dessa iminência a gente fica meio que procurando, né? O que, que eu devo olhar aqui nessa imagem? Onde que tá a coisa ruim, né? Sendo que, na verdade, enfim, ela talvez nem exista, né? As imagens sejam só o que elas são ali, né? Mas é só um comentário mesmo. Então, toda a propaganda da vigilância existe em cima de um discurso da insegurança, né? Ela existe em cima da tese de que você precisa saber o que está acontecendo na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu país, assim. Então, essas câmeras, elas acabam por capturar, no geral, nada, né? Assim, sei lá, as horas que elas ficam ligadas ininterruptamente não capturam muita coisa, assim. Então, o filme ele foi construído para trabalhar bastante com essa ideia do tédio dessas câmeras, assim, dessa tentativa de você domesticar o mundo, mas ao mesmo tempo essas imagens são completamente tediosas porque nada acontece enquanto você espera que alguma coisa aconteça, assim. E daí o suprassumo de todas essas imagens está veiculado dos jornais, como você disse, assim, os jornais sensacionalistas que usam essas imagens para alimentar esse discurso da insegurança e vai virando uma bola de neve, assim. Então, você precisa ter para caso alguma coisa aconteça, sendo que, na prática, essas câmeras, elas não diminuem a violência, né? Segundo vários estudos aí, elas não diminuem a criminalidade, nem nada das coisas que elas existem para inibir, né? Daí, bom, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Não, achei massa que você falou isso do tédio, que tem uma coisa que eu queria perguntar desde a primeira vez que eu vi o filme, assim, que é por que a escolha dessas imagens, assim, dessas imagens em específico que eu imagino que você tenha entrado num banco de dados e tenha, tipo, 3 mil imagens, assim, por que você escolheu especificamente essas, assim, que às vezes, inclusive, escolhem por não mostrar nada, você escolhe por mostrar nada, assim, né, mostrar o ruído, ou mostrar a textura aparecendo só enquanto textura da coisa, assim. Por que você escolheu essas dentro de todo o banco que você tinha, assim? Então, eu escolhi especificamente essas imagens porque a minha ideia era mostrar essas cenas de tédio, essas imagens do vazio. Ou seja, a câmera ela é projetada para capturar acontecimentos, sobretudo acontecimentos violentos, né? E daí ela acaba por não capturar nada na maior parte do tempo. Então, cenas do vazio como se fosse uma paisagem, um tipo de paisagem contemporânea, assim, que a gente tem acesso hoje. E, claro que dentro de certos aspectos formais que me interessavam particularmente, assim, eu fui fazendo essa seleção de câmeras, então eu vi, acho que ao todo, acho que bem mais de 1.000 câmeras, assim. Sempre no período da noite, então eu ficava dia e noite vendo pelo fuso horário, assim, né? E trabalhar com essas câmeras é uma coisa muito, muito interessante, assim, que já faz uns 2 anos que eu venho registrando essas câmeras. E se você acha uma coisa interessante, você precisa gravar na hora, não, porque depois, se você entra para ver a câmera de novo, muitas vezes ela não está funcionando, ou pela própria precariedade do aparato, assim, ela sai do ar, ou ela, enfim, vários acasos, assim, que fazem com que você talvez não ache mais aquela imagem ou aquela câmera. Então foi bem delicado esse processo de gravação, assim, inclusive a câmera que abre, né, a do Cariacu, eu tive muita sorte das primeiras vezes que eu entrei já estava naquela chuva e daí acabou acontecendo aquela gota
de coração, que foi um momento muito interessante, assim. E das outras vezes que eu vi depois, foram imagens bem menos interessantes, assim. Então, é muito de você estar pronto para registrar aquilo na hora. E isso que você falou de eu ter começado com essas imagens mais de ruído, a intenção era passar do abstrato para o figurativo, assim. Então, e ao mesmo tempo que você explora a própria... Como é que eu posso colocar em palavras assim mais resumidamente? A precariedade do aparato. Então, essas câmeras, devido à conexão, devido à manutenção delas, elas muitas vezes nem conseguem funcionar para aquilo que elas foram projetadas, né? Nem para capturar violência e nem para monitorar, simplesmente porque elas não funcionam muitas vezes, assim. Então, elas às vezes são colocadas em algum lugar esquecidas e ou não, a pessoa não faz manutenção e ela acaba apresentando ruídos, imagens, né, que não são reconhecíveis, assim. E eu, particularmente, acho isso uma das coisas mais interessantes dessas câmeras. Essa possibilidade estética da imagem, assim, esse peso do ruído, é como se fosse uma coisa quase tátil. Então isso me interessa muito e geralmente acontece no período da noite, né, por conta da iluminação, assim. Acho que é isso. Existe uma escolha sua, assim, por se dedicar justamente a essas imagens da noite, assim. Teve imagens que você pegou e você manipulou elas para aparecerem de noite, ou todas essas que estão no filme são realmente noturnas da coisa? É uma questão bem interessante, assim. Particularmente, eu sou muito fiel aos meus conceitos, assim. Então, eu não gosto eu não gosto muito de pós-produzir as coisas em como que elas pareçam o que elas não são, assim, em termos de efeitos de computador, assim. Então, todas as imagens, elas foram, assim, capturadas à noite e eu fiz bastante questão, assim, que isso fosse bem sincero, assim, bem fiel ao propósito que eu tinha estipulado. Mas daí a escolha do preto e branco, ela veio depois ou também era da matéria das câmeras que você pegou? Então, a questão do preto e branco, ela foi meio que acontecendo naturalmente, assim. Eu acho que a maioria das câmeras, elas são preto e branco, né? Não a maioria, assim, mas muitas câmeras são preto e branco. E veio mais de uma predileção minha pelo preto e branco, assim, e também foi uma forma, obviamente, de dar uma unidade estética para essas câmeras, né? Porque não que coloridas elas não iam funcionar, mas eu achei que, como algumas já estavam em preto e branco, eu achei que todas elas funcionariam melhor dessa forma, assim como todo o resto dos elementos do filme, daí eu optei pelo preto e branco, assim, foi mais nesse sentido. Eu queria passar mais uma vez aí pro pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, Essa imagem no início do Cariacu ali, do Guaxinim, você coloca ela nesse destaque, né? Ela é a única imagem ali que não tá dentro do sistema ali de multitelas que você faz e tal. Eu queria que você comentasse sobre, né, tipo, por que a escolha dessa imagem para começar o filme, né? E você se detém nela por um longo tempo também. Claro que é uma ótima imagem, né? É uma incrível, assim, tudo que acontece, mas é uma escolha interessante também sua. É engraçado, assim, responder algumas questões, porque às vezes as coisas são muito intuitivas, assim, muito... Sei lá, você vai fazendo e sentindo, assim. Pelo menos isso faz muito parte do meu processo. Então, eu acho que eu posso dizer que eu escolhi essa imagem como primeira imagem, porque ela é a única que tem um elemento vivo, assim, mais visível, para contrapor a falta de movimentação viva, né, de elementos vivos, assim, nas outras imagens. E muito porque a história por trás dessa imagem me impactou muito. Essa imagem do Cariacu, esse dia que eu capturei que estava chovendo, foi um momento muito interessante, assim, um momento muito magnético para mim, por conta da gota escorrendo e do fato dele estar ali sozinho.
Então, e no final da imagem, ele olha para a câmera como se fosse uma quebra ali de dimensão, assim, onde ele meio que denuncia que sabe da existência daquela câmera, num contexto bem triste, assim, porque essa câmera, ela faz parte de um programa norte-americano, assim, que é um casal que tem vários programas e séries de caça, e eles caçam esses cariacus em Iowa, nos Estados Unidos. Daí disponibilizam algumas câmeras de criação desses animais. E das minhas pesquisas assim sobre essa câmera específica, eu cheguei à conclusão que esses animais eram criados ali para ser mortos depois, assim. Então, isso tudo filmado e transformado num programa, né, de TV, assim. Isso me atingiu muito, assim, pessoalmente, e daí eu resolvi dar um destaque para essa imagem, assim. Nossa, isso muda bastante coisa mesmo, na forma de olhar pra imagem, assim, mas isso que você falou é massa também, que acho que deixa implícito também todo um processo de reflexão que você tem, né, quando você, enfim, vê essas imagens e você ressignifica elas de alguma forma, e você também vai atrás de pesquisar sobre a origem dessas imagens também. Assim, eu não consegui, obviamente pelo volume, né, de imagens, saber exatamente o que acontecia em todas elas, mas são muitas histórias, assim, muitas histórias de contexto, da onde essa câmera tá e o que acontece no cotidiano dessa câmera, né, que tipo de imagem que ela captura, para que ela tá ali, para que ela serve, assim, então, inclusive no meio dessa pesquisa, tiveram várias imagens de câmeras que ficam dentro da casa de pessoas, assim. Então, por exemplo, sei lá, um filho coloca a câmera na casa dos pais para monitorar, porque eles são idosos, para monitorar eles a longa distância, e daí essa câmera acaba caindo no banco de câmeras e a pessoa que mora nessa casa, o idoso, no caso, ele não tem ideia de que ele está sendo filmado. Então, muitas histórias, muitas cenas, assim, que passam por ali, e daí foi bem difícil saber o limite, né, da exposição, assim, e enfim. O Yuri tinha falado uma coisa que eu acho que é um momento de virada muito interessante no filme, né? Que é quando você passa por um multitela que, de alguma forma, como uma coisa tá organizada, assim, ela parece um pouco guarita de porteiro, sabe? Que você tem todas essas câmeras que você tá vendo e você meio que tem que escolher para qual olhar, assim. E é um momento muito interessante do filme, acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, assim, que o filme tem essa coisa meio... Não sei, eu já vi ele algumas vezes agora, né, tanto por causa do Cinefap como por causa do metrô, e a cada vez que você vê, você começa a perceber cada vez mais coisas, ou coisas muito diferentes uma das outras, assim. E acho que seria legal você falar um pouco sobre como foi essa construção e essa decisão de tornar o filme dessa forma, né? Então, ela foi uma escolha inconsciente, assim, até certo ponto. Eu queria montar esse grid e queria que essas imagens fossem sumindo e entrando, assim, como se você realmente estivesse assistindo a uma grande tela do mundo, assim, tipo, um pouco dessa mimetização da guarita, que vê várias telas de um mesmo ambiente, assim, de vários ambientes do mundo, assim, então o que acontece na noite em vários lugares do mundo, que ao mesmo tempo é nada, assim, e de acordo com aquilo que eu achava interessante conceitualmente, esteticamente. E daí tem algumas pegadinhas, assim, no meio dessas imagens que na verdade nem tem graça, porque só eu sei, mas é um divertimento particular, assim. Que tem uma das câmeras que é bem no final, é um pinheiro visto de baixo para cima, e daí essa imagem fui eu que filmei com uma câmera de vigilância num experimento que eu fiz filmando alguns bairros com câmera de vigilância aqui em Curitiba para um próximo filme que eu vou fazer sobre vigilância, e daí eu coloquei aquela imagem ali porque se você prestar bem atenção, ela é meio que a única que é vista de baixo para cima e a câmera se mexe, assim, então eu fiquei com a esperança que talvez alguém visse que aquela imagem não era de uma câmera de vigilância tradicional, assim, que alguém filmou aquela imagem num ângulo muito estranho. E uma forma, tipo, de colocar um easter egg, assim, dentro
de um trabalho que tem a ver com o trabalho na frente e tal, e brincando um pouco com essa disposição das câmeras mesmo, e foi um processo muito, muito difícil de criar esse grid, de qual câmera que ia assumir antes, qual que ia aparecer, quando que elas iam aparecer, assim, foi bem, acho que foi a parte mais difícil do trabalho, sem dúvida, assim. E tem uma no meio do filme, assim, que por alguma razão ela faz um zoom, né? E eu acho que isso é muito curioso, assim. Não sei se esse zoom era da câmera, né? Mas que ele também tá numa posição muito estranha, assim. Então tem alguns momentos muito específicos, começam a chamar a tua atenção enquanto você tá olhando pra tela, que é bem interessante, assim, né? Então, essa movimentação das câmeras é quase como se fosse um manual de comportamento delas, assim, depois de muito tempo assistindo, elas têm particularidades muito claras, assim, tipo esse movimento que é chamado de pan, né, que é a panorâmica, né, que ela vai de um lado para o outro, daí tem o tilt, que é de cima para baixo, daí tem o zoom. Então essas câmeras, elas no geral, elas estão em lugares mais chiques, assim, acho que essa específica que você está falando é uma que tem umas palmeiras, não sei se é essa, assim, essa era de um resort. Então, daí a pessoa tem mais poder aquisitivo, compra uma câmera que faz mais movimentos, mais funções, assim. Então, é muito interessante como a câmera ela também está ligada a essa questão de poder aquisitivo, de classe, assim, e para mim, foi bem interessante nesse sentido. Mas é muito doido como é um filme que dá pra você ir escavando, né, nessas coisas. Enfim, tem muita coisa ali enfim, não é tão perceptível ao primeiro olhar, assim. E aí eu queria perguntar sobre que, enfim, tem toda essa lista de países ali que você coloca no final, que são países de onde saíram as imagens, né, que você usa. Eu queria saber se, enfim, teve algum critério para você, enfim, quero imagens de países específicos, ou se foi arbitrário mesmo, se você foi encontrando e usando, assim, ou se, enfim, existia alguma recorrência, né, em tais países, quais tipos de imagens eram mais comuns ou não. Enfim, se existia essa questão geográfica, assim, ou não, para você. Então, o único critério desse vídeo foi ser à noite nessas câmeras. Então, eu fiquei vendo várias câmeras e tal, e o único não, né? O outro era não ter presença de seres vivos, assim, no geral. Então, essa escolha dos países, ela foi aleatória, assim. Ela foi mais pela oferta das câmeras nesses países, elas estarem disponíveis, né? Então, por exemplo, a China é um dos maiores países, assim, que instalam câmeras, né? Que vigiam a sua população. E as câmeras da China são muito difíceis de acessar dessa forma em bancos não são tão volumosas quanto as câmeras dos Estados Unidos, por exemplo. Então, você acha muito mais câmera dos Estados Unidos e da Europa no geral, da Rússia também tem bastante, assim. E então foi mais isso, assim, de países que tinha mais essa oferta. Do Brasil foi bem difícil de achar, assim. O governo do estado de São Paulo tinha um projeto, tem ainda esse projeto, mas ele parece que estava meio fora do ar até a última vez que eu tinha visto, de câmeras no estado de São Paulo. E então aqui foi um pouco mais difícil de achar essas câmeras. Daí já nos Estados Unidos a oferta assim é absurda, né? Então foi meio por aí, assim, eu fui assistindo e vendo assim, então os países que mais apareciam, que eram interessantes. Chegaram a ter câmeras daqui, assim, de. Fora essa que você gravou? Ou não? Não, só essa, porque eu infelizmente não consegui. Nessa pesquisa específica para esse vídeo, não tinha câmeras daqui que fossem compatíveis com esse critério, né? De ser à noite, não ter ninguém e ser um determinado enquadramento, assim, enfim, formalmente que me interessassem, o que foi muito triste, porque eu queria muito colocar mas eu acabei não encontrando por essa questão da oferta, assim, nesses sites. Eu fico pensando, em que medida você acha que meio que fazendo essa espécie de curadoria dessas imagens, assim, né, e apresentando elas no filme, o quanto você acha que talvez essa noite também não, você também não esteja domesticando essa noite, assim, eu fico
Porque às vezes eu fico pensando muito nisso enquanto a gente tá trabalhando com glitch, esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo bastante, que o quanto que a gente não tá só domesticando os erros e tornando eles mais uma coisa, assim. Como que você acha que fica a tua relação com essas imagens que você selecionou no final, assim? Ah, eu acho que com certeza, né? É uma forma de tentar, não sei se domesticar isso, mas entender isso, assim, e ao mesmo tempo que o trabalho, a princípio, é para ser uma forma de crítica, né, desse sistema de vigilância, assim, é, existe um outro lado da vigilância que é muito forte, assim, que tem crescido cada vez mais, que é o entretenimento. E de forma alguma ele é um entretenimento inocente, né? Assim, pelo menos para mim. Então eu me coloco como espectadora dessas câmeras, assim, como tipo não só, por exemplo, assim, eu não acordei um dia e pensei, bom, vou fazer um filme com câmeras de vigilância. Esse filme ele foi resultado de quem eu sou, assim, primeiro de tudo, dessa prática de assistir essas câmeras como curiosidade, como lazer, como interesse estético e, enfim, como linguagem, como política e todas essas coisas. E daí depois isso se transformou numa pesquisa acadêmica mais formal, né? E daí nasceu esse trabalho em vídeo, assim, então com certeza ele é resultado da minha visão sobre esse sistema e também do fato de eu ser consumidora dessas imagens como, não vou dizer assim, um lazer comum, como a maioria das pessoas que assistem nesses bancos, né? Mas como, acho que talvez um lazer crítico, posso dizer assim. Não, que massa, que massa. Eu imagino que seja uma relação um pouco complexa, assim, você tá lidando com essas imagens ao mesmo tempo. Enfim, existe um lado para além da crítica, né? Que é um certo fascínio pela coisa, assim, né? Que eu imagino que você de alguma forma tenha pelo. Tipo, além de achar aquilo um tanto absurdo, que também seja um tanto fascinante, assim, ficar se debruçando sobre encontrar essas imagens e tal. Eu sou muito curiosa, assim, eu sou muito xereta, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de assistir a vida alheia, assim, de todas as formas. Então, foi uma extensão disso, assim, eu sempre, desde antes desses 2 anos que foi um processo mais intenso de assistir e capturar essas câmeras, eu sempre fui muito curiosa por esse tipo de imagem que é produto de uma câmera que a princípio serve para controlar a violência, controlar as pessoas e tal. Então, que tipo de imagem que pode sair daí, né? Que tipo de cinema que pode sair daí até, inclusive, assim. Eu sempre me interessei muito por isso, assim. Então, com certeza isso vem de um interesse de fuçar, né? De ver o que está acontecendo nos. E até depois que você começa a assistir um tempo, assim, o fato de não acontecer nada não é uma coisa que incomoda, não gera uma apreensão, assim, porque você fica contemplando aquela paisagem, contemplando aquilo que está acontecendo, que é um grande nada, mas te dá uma sensação de que o mundo é real, assim, de que você pertence àquilo de certa forma, assim, e ao mesmo tempo de que você não está sendo visto vendo aquilo, o que é uma sensação bem esquisita, assim, interessante e problemática também. Então, tem várias dinâmicas entre esse sistema da câmera de vigilância, né? Essa dinâmica de escopofilia, exibicionismo, de quem está vendo, de quem quer ser visto, de quem não sabe que está sendo visto. Isso tudo me fascina muito, assim. Tem uma coisa que acho que a gente, já até conversei algumas vezes com o Borges, com outras pessoas também, que eu acho que é uma coisa que talvez seja parecida com isso que está acontecendo agora, que é tipo em reuniões online, aulas online e tal, que é tipo você está ali olhando, né, enfim, você pode ficar olhando para a cara de uma pessoa específica, uma aula inteira, por exemplo, e tipo a pessoa não vai saber, né? E ela também pode estar olhando para sua cara o vídeo inteiro e você também não vai saber que ela está te olhando, assim. É uma relação também bastante, não sei, particular, assim, né, que se estabelece com a imagem, assim, principalmente com a imagem de outra pessoa através de uma câmera, de uma webcam e tal. Depois desse tempo, assim, eu fiz um entendimento básico de duas formas de vigilância, assim, da vigilância horizontal, que é a vigilância que acontece, por exemplo, você vê no vídeo, nesses bancos de dados, assim, que é de um indivíduo para o outro,
e a vigilância vertical que vem do Estado pra gente, assim, né? Então, é muito complicado a gente falar, né, sobre essa coisa do direito da imagem, assim, tipo, você... Eu não lembro de ter assinado em nenhum lugar que eu concordo com as câmeras de vigilância que tem aqui na rua, né? Mas elas estão ali, elas estão me filmando, elas estão, sabe-se lá para quem vai essas imagens, o que as pessoas fazem com elas. E, ao mesmo tempo, você também... eu, no caso, sou protagonista de assistir um material de outra pessoa, assim. Então, essa coisa do voyeurismo com as câmeras de vigilância é uma coisa muito interessante, assim, e inclusive tem até num relato de um pesquisador do Rio de Janeiro, o Bruno Cardoso, que na tese na tese de doutorado dele, ele comenta sobre as câmeras de vigilância no estado do Rio de Janeiro e de como o sistema do estado, né, que fazia a vigilância ali, assim, muitas dessas câmeras eram assistidas por homens e no sentido bem voyeurista, assim, deles apontarem essas câmeras especificamente para mulheres e toda uma coisa meio assim, sabe? Então, eu acho uma grande problematização, assim, desse universo das câmeras de vigilância, sabe? Não, essas câmeras de vigilância públicas tem uma coisa muito estranha, né? Que de alguma forma a gente. Elas parece que se inseriram dentro do contrato social da coisa, assim. Mesmo a revelia, assim, né? Mesmo que a nossa revelia, mas talvez da coisa dos representantes e tal, né? É uma relação muito estranha, que às vezes, inclusive, eu lembro quando eu era pequeno que do nada aparecia uma câmera de vigilância no jornal, assim, daí a gente ficava, tipo, naqueles momentos que eles passavam de bloco, né, passavam pros comerciais, aí passava uma câmera de vigilância em uma rua e a gente falava, putz, teve um dia que a gente olhou e tinha alguém ali que a gente conhecia, assim, foi uma relação muito engraçada, assim, de quase que saber onde essa pessoa tá, isso meio que dava uma informação pra gente, assim. Só que ao mesmo tempo eu também lembro muito dos meus parentes em Recife, que eles tinham essa coisa em família, assim, que eles tinham um aplicativo no celular que falava a localização deles para todo mundo dentro de um grupo X, né? Ou seja, eles gostavam de saber onde cada um tava, o que cada um tava fazendo. Na hora que eles pudessem olhar no celular, eles saberiam onde as pessoas estavam, assim. Então, tinha um certo prazer nisso, assim. Não só em se sentir seguro, mas em... Eles começavam a brincar, a fazer piada. Ela tá, sei lá, tá nessa rua há tanto tempo, assim, olha que engraçado e tal. Então, é engraçado a relação que a gente cria com essas imagens ou informações da coisa, assim, que supostamente seriam privadas. Então, é uma sensação de controle, né, de poder, assim, que a gente tem, tanto o Estado com relação à população, quanto num sentido mais horizontal, assim, da gente ver os outros e tal. E é uma sensação muito prazerosa, né, querendo ou não, assim. Eu só queria fazer uma errata ali, que eu não sei necessariamente se essa história das câmeras de vigilância que os guardas ali manipulam para ver especificamente as mulheres, se ela está nesse livro que eu não falei o nome do livro, né, do Bruno Cardoso, porque eu não lembro se está nele, mas enfim, está em algum lugar que depois, se alguém quiser, eu posso passar mais especificamente, porque eu me perdi um pouco aqui, mas de qualquer forma, a tese de doutorado dele é muito interessante, vale a pena ler, assim, tem um olhar bem da sociologia, né, sobre o assunto. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que falar sobre essas câmeras de vigilância dentro do campo da arte é bem complicado para mim, assim, porque esse assunto é dominado pela sociologia, pelo direito, né, então são áreas, sei lá, popularmente entendidas como mais sérias, entre aspas, para lidar com esses assuntos. Então, tem toda uma bagagem de linguagem e de termos, assim, que é um pouco complexa para mim ainda, mas tem sido bem interessante, assim, tá nessa outra área que vê isso de uma outra forma e poder trabalhar com isso, não só teoricamente, assim, mas como arte, assim, fazer disso uma imagem, um vídeo, e eu acho que é uma coisa bem legal, assim, de poder fazer. Queria Sim. perguntar, acho que aproveitar meio que um gancho, né, que você deu, perguntar sobre o som no filme, que eu acho que essa construção do som tem toda uma... Ele tensiona muito as imagens, assim, né, acho que no filme inteiro, assim.
principalmente na parte das multitelas ali. Eu queria perguntar, enfim, sobre o processo dessa construção, assim, e também de que forma você vê que esse som se relaciona com as imagens. Então, a escolha do som, ela foi bem amadora, assim, é um processo bem comum para mim, que como eu trabalho, sei lá, quase 100% com apropriação desde os meus primeiros trabalhos, não só os que têm relação com vigilância, assim, é um caminho muito natural para mim, esse de apropriação, né? Então, de ressignificar e reestruturar, assim, reprogramar conteúdos, eu escolhi uma música de um álbum que eu gosto muito, que é o álbum Tectra, do Roland Caim, e daí essa é a música principal, né? E daí tem uns outros trechos que são misturas de som de câmeras de vigilância, porque eu não queria usar o som de todas elas, assim, e daí eu achei que ficava interessante dessa forma. Então é um resultado desse esquema de apropriação que eu uso frequentemente, assim. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal dentro, que são as coisas que meio que escapam às imagens, né? As imagens das câmeras em si, são as cartelas, assim, que o filme parece que ele assume um tom um pouco ensaístico, um pouco... Ali ele finalmente ele se assume enquanto discurso, assim. E acho que seria legal você também falar um pouco sobre a construção dessas cartelas. Então, essa história das cartelas, ela é uma herança minha também como é que eu posso explicar assim? Eu sou bastante textual, e como eu venho, antes de trabalhar com vídeo, assim, com imagem em movimento, eu venho do impresso, né, da litografia, do livro, assim, então, para mim, é até um pouco difícil. O vídeo original, ele tinha bem mais texto, assim, e daí o Wellington carinhosamente me aconselhou a rever a quantidade de texto que tinha, assim, porque ficou um pouco pesado, e esse fluxo do texto no vídeo é completamente diferente do que é no material impresso, assim, né? Então, para mim, ainda é uma aventura lidar com essa relação do texto e imagem. Então, é uma herança minha, assim, e também é muito inspirado em alguns trabalhos de videoarte, como os trabalhos do Tony Coates e especificamente um trabalho do Richard Serra que chama Television Delivers People, dos anos 70, onde ele faz uma crítica à televisão, assim, e o trabalho é só cartelas de texto, assim, só um texto corrido passando. Então, vem meio que daí, assim. Mas, e a segunda pergunta que eu ia fazer era mais de uma escolha, assim, que eu acho que você já comentou um pouco no metrô mesmo, assim, que é por que Domesticated Nights e não Noites Domesticadas, né? Por que a escolha do inglês aqui? Eu tava até falando com alguns amigos essa semana que eu sabia que essa pergunta ia chegar de novo. E, cara, assim, eu não. Eu realmente, do fundo do coração, não gostaria que parecesse mais uma reprodução dessa presunção do brasileiro parecer gringo de alguma forma, né? Desse resquício de colonialismo que a gente tem e tal. Fazer trabalhos em inglês, para mim, eu geralmente misturo, assim, sabe? Eu oscilo entre português, inglês e até, sei lá, títulos ou outras frases em trabalhos de línguas que eu nem, né, tipo, francês, que é uma língua que eu não domino e tal. E para mim sempre foi muito natural, assim, vem de uma coisa muito pessoal minha, dessa relação com o inglês, de criação, assim, da minha mãe ter sido professora e enfim, de toda uma coisa bem pessoal minha, assim, e também especificamente nesse trabalho veio do fato dele ser produto da minha dissertação, assim, e de eu pretender mandar esse trabalho para fora para conseguir bolsas de eventualmente um doutorado, alguma coisa assim. E foi bem inocente nesse sentido, assim, sabe? Não tem nenhuma tentativa de não apreciação da minha língua ou desse contexto, assim, porque eu definitivamente sou mega fã, assim, de cinema brasileiro e, enfim, foi mais uma escolha bem
despretensiosa, que eu entendo que seja bem problemática, assim, que gerou várias questões, assim, tanto no metrô, quanto aqui, quanto em falas com pessoas, assim, essa questão. E eu acho super, super válida essa pergunta, assim. É só que a minha resposta é meio que essa, assim, não tem um grande porquê, sabe? Fiz inglês, porquê isso e isso. É mais uma mistura desses elementos, assim, que para mim são dessa forma, mas eu não. Talvez se fizesse de novo, fizesse em português, talvez os próximos não faça mais inglês, talvez faça, não sei, assim, não sei dizer, não sei, realmente. Que massa. Eu queria que a gente falasse um pouco mais do contexto, mas antes eu queria abrir aí pra galera, se alguém quiser, enfim, fazer algum comentário mais sobre o filme, ou sobre... Aquela imagem dos olhos, né? É uma imagem fixa que os olhos aí você tem várias palavras ali que se relacionam com tudo que tá ao redor do filme, né? É uma imagem que você fez ou que já existia, que é muito uma imagem que eu consigo imaginar ela na parede, né? Em alguma rua e tal. Ah, que legal essa pergunta. Então, essa parte gráfica do filme uma das coisas que eu mais prezo, assim, por essa formação base minha, né, de artes gráficas, assim. Então, eu construí a imagem que existia era uma imagem de um olho, né, assim, e daí eu construía os escritos embaixo, assim, e daí os meus trabalhos geralmente passam por várias camadas de transição, assim, entre analógico e digital, e que eu tinha dito no começo, né, que eu não gosto muito dessa coisa de pós-produção, assim, nesse sentido de efeitos, mas as técnicas que eu uso, assim, tem bastante manipulação manual mesmo, assim. E daí coisa de impressora, scanner e manipulações nesse sentido. Então eu construí essa imagem dessa forma, adicionando o texto e fazendo transformações assim nela, até chegar mais ou menos uma coisa que eu tinha gostado, como uma colagem, assim. Ela tem uma frasezinha em cima, assim, que é uma colagem de um livro, e daí todas as cartelas de texto também passam por esse processo meio artesanal, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Acho que é isso. Bom, eu acho que você já falou um pouco sobre sobre como isso se relaciona com a sua pesquisa e tal, mas acho que seria legal você falar um pouco sobre que é uma dúvida que eu tenho, que você já começou a falar, isso, sobre como é pesquisar vigilância em artes, assim, qual que é a proposta do seu mestrado e como que esse vídeo se relaciona com ele, assim, como que se tem como que você tem desenvolvido essa pesquisa também com os seus filmes, assim, com as realizações que você tem feito. Então, a ideia inicial do mestrado era bem megalomaníaca, assim, para, sei lá, definir dessa forma. Eu achei que ia dar conta de fazer 4 vídeos, assim, sobre vigilância, e daí eu resolvi focar nessa... Uma das ideias era... Na verdade, a principal ideia era fazer um vídeo sobre vigilância e violência mais explicitamente, porque eu vinha de uma pesquisa anterior na especialização que era sobre violência, sobre a estética da violência, assim. Então, a partir da violência, a partir das imagens de violência, assim, eu comecei a pensar por que a vigilância não era entendida como uma forma de violência, porque para mim ela também pode ser uma forma de violência, assim. Então começou daí meio que essa história, assim, e daí a intenção era fazer um vídeo que mostrasse o resultado das câmeras de vigilância trabalhando para aquilo que elas foram projetadas. Então, ou seja, imagens de violência gráfica, de violência interpessoal física, né, gráfica. E só que daí essa é uma ideia que eu pretendo desenvolver num doutorado, assim, porque ficou uma coisa gigantesca, assim. A ideia era pesquisar sobre material de YouTube, basicamente, assim, que contém uma determinada palavra-chave dentro dessa pesquisa, mas que está ligado ao anúncio do vídeo conter a informação de que há uma imagem de câmera de vigilância mostrando uma violência gráfica.
E daí analisar esses vídeos, assim, por que esses vídeos acabam aí, porque a princípio, assim, eu acredito muito que essas imagens de violência, elas acabam sendo como um sensacionalismo gigantesco, assim, sabe? Como um entretenimento violento da vida real, assim. E as pessoas comentam nesses vídeos coisas muito próximas do universo do cinema e dos jogos, assim, sabe? Então, por exemplo, você tem uma cena lá de uma pessoa, de uma câmera de vigilância que filmou uma disputa entre policiais e bandidos, e daí o policial deu um tiro na cabeça de uma pessoa lá, que supostamente era culpada de alguma coisa. E daí as pessoas comentam nesses vídeos, headshot. Cara, tinha, assim, 200 comentários com a palavra headshot num dos vídeos que eu assisti. E muito tipo, parece Miami Vice, parece, sei lá, sabe, filmes de Scarface, sabe, todas essas questões, assim, isso me chamou muita atenção. Sem contar os comentários racistas, xenofóbicos, que são imensos, assim, isso me chamou muita atenção. Então, a ideia principal do mestrado era meio que fazer um vídeo para isso, só que é um material muito grande, assim, que para conseguir fazer essa pesquisa dentro da academia, seguindo metodologias e etc., ia me custar muito tempo, assim, e um conhecimento que eu ainda não tenho, né, obviamente. Então, eu decidi postergar isso, e daí para fazer esse vídeo do Magic Nights, eu investi nessa outra ideia inicial do mestrado, que era um contraponto dessas imagens de violência com as imagens do vazio que as câmeras capturam, assim. Então, daí eu acabei fazendo esse vídeo e guardei essa ideia para depois, mas essa pesquisa surge, como eu disse, assim, ela surge sobretudo da ideia da violência, assim, do porquê que a vigilância não é entendida como violência, porquê que ela incomoda menos do que a violência gráfica, porquê que se a gente, como sociedade, entre aspas, diz não gostar de violência e ao mesmo tempo consome esses conteúdos, assim. Então veio de todas essas problematizações que são muito fervorosas para mim, assim, que eu facilmente me perco entre elas, até tipo, de serem muitas, assim. Não, eu acho muito, muito massa, assim. Como que funciona a realização de um filme ou de um vídeo dentro de um mestrado, assim? Você segue algumas metodologias específicas, assim, como se você estivesse realizando uma pesquisa de amostragem X ou Y, e você precisa produzir quase um memorial meio relatório, assim, mais do que reflexivo, ou você tem uma certa liberdade para seguir uns métodos mais pessoais, assim? Então, eu posso relatar a minha experiência, assim, no meu mestrado, eu não sei, em outros mestrados de arte ou de cinema, enfim, eventualmente aí por aí, mas dentro do mestrado da Unespar, em cinema e artes do vídeo, a gente tem duas linhas, né, que é a linha de teoria e a linha de prática. Então, eu estou na linha de prática, que é uma linha de processos, né, processos criativos. Então, você tem, eu senti pelo menos que eu tinha total liberdade para construir aquilo que eu tivesse afim, desde que eu consiga sustentar isso teoricamente também, né? Então, a, o Fábio sempre comenta assim que um trabalho de arte que surge de uma pesquisa acadêmica, assim, ele não deve se sujeitar a essa pesquisa, né? E sim ao contrário. Então, foi muito, muito difícil mesmo, assim, para mim no começo, porque eu me deparei assim, bom, estou dentro da academia, mais formalmente do que nunca, agora no mestrado, e eu preciso entender teoricamente o universo da vigilância muito bem, o que é uma coisa assim impossível de se fazer num tempo de mestrado, né, dado a vastidão do assunto, que está, sei lá, num tempo de vida inteiro, mas aí eu fiquei muito ansiosa, assim, de tipo, eu preciso entender a fala da vigilância de outras áreas, entender isso muito bem, para depois criar um vídeo em cima disso. E o Fábio insistia muito comigo que eu precisava fazer o inverso, assim, eu precisava criar o vídeo da maneira que eu, né, entendesse ele, assim, e depois eu ia achar autores e teorias que conversassem com esse vídeo. E daí, no final das contas, eu acabei fazendo um pouco dos dois, assim, eu acabei lendo coisas antes e daí fazendo vídeo, lendo coisas depois, então foi
para mim foi um processo bastante complicado, assim, de me achar dentro da academia nesse sentido, e daí a dissertação, ela tem que ser um processo, tipo, tem que explicar processualmente a feitura desse vídeo, mas é bem livre, assim, então eu particularmente criei a minha dissertação dividida em capítulos, assim, dividida em 3 partes, na verdade. A primeira parte fala sobre violência e vigilância, assim, uma noção geral do que eu entendo como violência e como vigilância dentro dos meus trabalhos, assim, ou coisas ligadas aos meus trabalhos, e depois uma segunda parte mais processual, que fala sobre características que estão presentes nesse vídeo e no outro vídeo, Sangue, Suor e Lágrimas, que acabou entrando também, e que é basicamente falar sobre a imagem pobre e a apropriação, que para mim são duas questões muito relevantes, assim, dentro da minha produção e desses 2 vídeos. E daí, por último, falar especificamente sobre o processo de criação desses 2 vídeos, assim. Então, relatar como é que foi tudo, assim, basicamente essa conversa que a gente está tendo aqui inteira, transformada em texto, assim, com bastante detalhe e métodos que eu usei, mas não é nada muito científico, assim, entre aspas, sabe? Nada muito uma metodologia muito específica, assim, que no caso seria esse outro vídeo que eu mencionei, né, dessas câmeras de vigilância do YouTube que captam a violência. Daí sim eu pretendo utilizar uma metodologia de tipo, determinada tag deu tantos vídeos e daí tinha tantos comentários nesse espaço de tempo, nesse site, enfim, sabe? Uma coisa mais específica, assim. Ah, sim, sim. E não, que é curioso, assim, que esses dias eu tava pesquisando imagens de Ponta Grossa, assim, no YouTube, e é bizarro como tem muitas que são só câmeras de segurança, assim, tipo, câmera de segurança, porta de balada, e daí tem 5 câmeras de vigilância, porta de balada, ou 10 câmeras de vigilância, porta de balada. Briga entre policiais e bêbados, e daí tem mais um monte, assim. Isso, das poucas imagens que tem da cidade no Google, assim, metade é de balada, metade é dentro da balada e uma outra parte é fora, assim, na vigilância, né? Então, e eu acho isso fascinante, assim, demais da conta, tipo, eu lembro que num desses vídeos que eu vi, o título era assim, sei lá, assalto no shopping na Barra da Tijuca. E daí tinha escrito assim, imagens gráficas, super importante, imagens gráficas. Daí os comentários, daí tipo, tinha o vídeo lá do assalto, não sei o que lá, uma pessoa dava uma facada na outra, e essa facada era coberta por uma tag preta, assim, e daí tinha um comentário de um visualizador do vídeo, assim, falando, gente, mas vocês prometeram imagens gráficas e tem uma tag tapando a cena, entendeu? Assim, como que isso pode acontecer? Vocês estão prometendo uma coisa e não estão entregando. Então, é muito, assim, real, um entretenimento violento da vida real, assim, tipo, na minha perspectiva, tá? E isso, nossa, diz muito sobre a gente como sociedade, assim, do tipo de conteúdo que a gente consome e até, sei lá, do fato da gente ter o presidente que a gente tem, assim, sabe? É tudo muito ligado, assim, e coisas absurdas, assim, no Reino Unido rola muito uma onda xenofóbica, assim, agora, e racista também, e daí eles, sei lá, um vídeo que tinha um assalto numa bicicleta lá, que você definitivamente não conseguia ver a raça dos indivíduos envolvidos, assim, você não conseguia ver, porque a imagem era precária, super precária, assim, e daí tinha vários comentários, é por isso que o Reino Unido está do jeito que está, porque se não fossem esses imigrantes, se não fossem os negros, essas coisas não iam estar assim, porque tinha que, sabe, tinha uns comentários, assim, extremamente bizarros, sabe, bizarros, assim, que eu fiquei escandalizada, e daí, tanto foi o impacto desse conteúdo em mim, assim, que eu quis realmente guardar essa pesquisa para o mestrado para eu poder me debruçar profundamente sobre isso, assim, porque é uma coisa, assim, que sei lá, é chocante demais, assim. Não, é bizarro o cara reclamar de clickbait no vídeo que é um assassinato, assim, ou que é, sei lá, um ato de violência super explícito. Mas eu queria abrir mais uma vez aí pra galera que entrou no chat, se quiser fazer algum comentário, senão a gente passa para uma última parte,
que a gente fala um pouquinho mais sobre futuro aí. Eu queria agradecer pelo filme, assim, acho que provavelmente é o primeiro filme que a gente passa aqui no Cinefato Convida, que é um filme que surgiu do mestrado de cinema da Unespar, né? E acho que isso é bem importante, assim, a presença do filme e pelo filme em si, que eu acho que é um bom filme, assim, um grande filme. Eu fico muito, nem sei que palavra usar, assim, fico muito lisonjeada, assim, com esse alcance que teve desse filme aqui entre nós, assim, da faculdade mesmo, e depois com o metrô, assim, é muito gratificante, assim, porque foi um filme muito despretensioso, sabe? E muito que, sei lá, achei que não ia gerar muita discussão, assim, e que bom que as pessoas. Nossa, eu fiquei super feliz, assim, com essa conversa aqui, dessas as perguntas, achei super pertinente, assim. E eu só queria, assim, lembrar que, gente, tudo que eu falei aqui são visões muito, posso dizer, até ingênuas, de certa forma, né? Porque eu tenho muito pouco tempo de estudo nisso, assim, então são visões mais minhas mesmo, assim, e nada muito sério, com embasamento, assim, mais um embasamento da minha percepção e das coisas que eu estudei até agora, assim, mas obrigada pelo crédito, né, da gente tá tendo essa conversa aqui, assim. Eu acho que a coisa que às vezes torna as coisas mais legais é a gente. Que a gente tenta criar um espaço aqui que as pessoas tentem falar sobre a forma como elas pensam as próprias coisas, assim, né? E também, um pouco a partir disso, a gente sempre gosta de fazer uma última parte que é pra, enfim, perguntar o que que você tem pensado pra daqui pra frente, assim, depois que a pandemia passar, ou ainda enquanto a gente ainda estiver em pandemia, o que que você pensa em realizar, assim, o que que você tem pensado pro futuro para além do doutorado, ou com o doutorado também, assim, com esse fim de mestrado aí. Então, academicamente, assim, com relação ao doutorado, é uma coisa muito abstrata para mim ainda, porque eu definitivamente quero um tempo para minha cabeça, assim, depois desses 2 anos muito intensos. A academia é uma coisa muito difícil, assim, muito, sempre rola essa insegurança, assim, de você, nossa, será que isso aqui é um texto que as pessoas vão ler? Tipo, o que eu disse de tão importante que ninguém nunca disse, sabe? Todas essas questões, assim, que ficam ecoando, assim, de, nossa, tem tanta gente tão interessante fazendo tanta coisa, sabe? Você se sente muito irrelevante, assim, e isso é muito legal ao mesmo tempo, né? Sei lá, mas é um processo muito difícil, assim, para mim foi muito intenso. Então, eu planejo, com certeza, assim, um doutorado, mas bem mais para frente, e eu acredito que se ele acontecer de fato, eu acredito que eu realmente vou pesquisar o que eu comentei, assim, que é uma coisa que às vezes fica meio dormindo, assim, em mim, mas daí toda vez que esse assunto volta, como agora, assim, eu fico muito incomodada, assim, sabe, muito inquieta com isso, assim, e eu acho que esse tipo de inquietação é o que vale a pena, sabe, você estudar, e quando você tem uma inquietação que é realmente, nem que talvez não seja muito relevante para os outros, assim, mas para você como ser humano mesmo, assim. Agora, em termos de produção, assim, minha como artista, eu tenho esse material que eu filmei durante o mestrado, que a princípio ia ser uma outra opção de trabalho dentro do mestrado, que eu fiz durante 2 noites aqui no bairro do Seminário, que é um bairro muito muito rico mesmo aqui, muito tradicional aqui em Curitiba, né? E eu lembro de meu pai às vezes me levava lá quando eu era criança para a gente ficar olhando a magnitude das casas, assim, como uma espécie de aquário, assim. E esse bairro sempre me chamou muita atenção porque não se tem vida, assim, estou falando da minha experiência, né, até onde eu acompanho, assim, você não vê pessoas andando na rua, você não vê movimento, você não vê, sei lá, uma cidade normal acontecendo, assim, e volta e meia eu vou passear lá para ter essa experiência sociológica daquele bairro, assim, porque eu acho muito intrigante. Então eu fui filmar as câmeras de vigilância nesse bairro e durante 2 noites e foi um processo muito, muito, muito interessante, assim, eu tenho essas filmagens e eu penso em fazer um vídeo com elas, assim,
Nossa, esse processo foi muito. Inclusive, só uma coisa que eu gostaria de citar, assim, porque eu acho muito interessante de comentar isso com as pessoas, como existe esse sexismo e o racismo muito implícito também em tudo, né? Assim, que eu fui filmar essas câmeras à noite e eu fui sozinha, né? Era, sei lá, meia-noite, assim, eu fui sozinha no bairro filmar, e daí um segurança me abordou, assim, e eu tenho certeza que se ele não tivesse visto a minha raça e se eu não fosse mulher, ele não teria me deixado filmar. E isso me impactou muito, assim, foi uma situação muito forte para mim, como existe essa vigilância por câmeras e física também através dos cachorros e dos guardas nesse bairro que é como se fosse uma pequena cidade, assim, onde você não vê pessoas, você só vê as câmeras, e como isso tudo afasta, te faz não entrar em contato com seu vizinho, com a cidade, com as coisas, você fica nessa sua bolha da sua casa e você tem pessoas que trabalham para te defender de qualquer possível ameaça, entre aspas. Então, o fato de eu ser uma mulher branca, assim, fez com que as pessoas que eu encontrei durante essas filmagens me tratassem de uma determinada forma, o que me incomodou muito, assim, e eu não precisei apresentar nenhuma espécie de documento, só a minha palavra bastou, assim, sabe? Coisas desse tipo. Então, eu provavelmente vou fazer um trabalho em cima disso, assim. E também com câmeras de vigilância durante a quarentena, que é um material que eu gravei há uns meses atrás. E então, acho que são as duas coisas principais, assim. E você tem pensado em partir para outros cinemas, assim, para continuar, sei lá, fazer filmes ficcionais ou fazer mais eventos e tudo mais, ou não, assim, você tem preferido ficar estritamente no experimental? Ah, o cinema essa palavra cinema para mim como realizadora é muito nova, assim, né? Eu venho desse outro lugar, assim, das artes visuais, assim, eu nem consigo ainda entender os meus trabalhos como filmes, assim, eu chamo eles de vídeo, e tem sei lá, uma aproximação diferente, assim, aos meus olhos, sabe? Até por trabalhar majoritariamente com apropriação, assim, então, eu não sei, por enquanto, eu tenho esses trabalhos com vigilância ainda, eu acho que é um tema que vai ser sempre recorrente para mim, mas, no geral, assim, os meus outros trabalhos em vídeo e até em gravura, eles são sobre violência, assim, no geral, de alguma forma, sobre o olhar, assim, e com todos com apropriação, assim. Então, não sei se, sei lá, uma ficção, não sei, assim. Acho que sim, um dia. Eu sou muito aberta também a coisas novas, sabe? Só que, sei lá, o meu posicionamento como realizadora, assim, é muito sozinho, né? Muito, quando você trabalha com apropriação, assim, é muito você, daí você faz tudo, assim, você faz o roteiro, você faz o som, você pega as imagens, manipula as imagens, daí você distribui, você faz esse sinopse, você faz tudo, assim. E é legal também, mas eu gostaria de ter experiências mais coletivas, assim, sabe? De criação com outras pessoas, assim, e num grupo maior de pessoas, assim, eu sou super aberta, tenho muita vontade, sim, inclusive. Independente de gênero, assim, de ficção, documentário, qualquer coisa do tipo. Não, que massa, eu acho que. Ah, sei lá, o cinema é uma experiência muito massa que eu acho que. É que a gente é meio apaixonado por isso, assim, daí a gente fica querendo convencer as outras pessoas a fazerem também, né? Mas, bom, por hoje eu acho que era mais ou menos isso, Olivia. Eu queria, enfim, só agradecer mesmo, assim, por você ter vindo, por você ter topado trazer o filme. Que, enfim, acho que foi super massa e acho que foi super massa e espero que você continue fazendo seus filmes, assim, que são bem legais. Valeu mesmo. Obrigada, assim, agradecer de novo o convite. Foi uma honra, assim, esse convite para conversar aqui com vocês. E foi bem profundo, assim, para mim, essa
essa conversa foi, acho que a segunda vez que eu falei de algum trabalho meu, assim, para pessoas. Então, desculpa, sei lá, se eu me alonguei, eu viajei muito, assim. E, e obrigada por todo mundo que estava aqui, pelo convite e tal. Foi bem especial, assim, para mim. Ah, que massa, que massa. Mas você não viajou, não, fica tranquila. O Wellington veio aí e ficou falando 1h30 e ficou demorando. Tá tudo E bem. com ele também esse ano, né? Esse ano tem esse problema da viagem na maionese. É. Mas é isso, galera. Obrigado mesmo por terem vindo. Obrigado aí a galera que ficou até agora no chat. Tchau, tchau.